Queria que você prestasse atenção, você, amigo pastor, você, amigo líder, nessa palavra sobre os missionários. Eu dizia o seguinte: se eu, começar em mim, se eu, como pastor, tenho sonhos, tenho condições, se meus filhos estudam num bom colégio, têm alimentação, se eu tenho transporte, se eu tenho uma moradia, não estou falando de luxo, estou falando da coisa básica, porque há pastores que vivem a coisa luxuosa, né? Mas eu estou falando da coisa básica. Se eu tenho todas essas coisas como pastor e posso sonhar com isso, com benefícios para minha família, para meus filhos, com atendimento médico, com uma vida decente, uma vida longe de tremendas humilhações e privações, etc., que é o sonho de toda pessoa normal, né? Então eu me dirijo também a você cristão, eu me dirijo também a você que acredita em Jesus, que fazendo ou não parte de uma igreja, mas pense, se eu, como ser humano, né, como pastor, desejo estas coisas boas, e o missionário, por ser missionário, ou seja, por estar numa vida a qual nós atribuímos o sofrimento como norma, né, a pobreza como norma, a dificuldade como norma, se eu como pastor tenho todas essas coisas que eu mencionei antes e o missionário não tem, olha aqui para mim, não está em mim o reino de Deus. Se eu como pastor moro, como, visto, meus filhos estudam, tenho assistência médica, tenho transporte, tenho sonhos, tenho aspirações, e o missionário não pode ter, não está em mim o reino de Deus. Há algo de muito errado com a minha teologia. Ela não começa em Jesus, ela começa em mim. E aí eu, como pastor, estou entrando em conflito com a palavra de Deus. Quando eu olho para o missionário e destino ao missionário sobejos, sobras, restos, migalhas, e não aquilo que eu desejo para a minha própria família e para os meus filhos, há algo tremendamente errado com a minha teologia. Ela não começa em Deus, ela começa em mim. Se eu, como pastor, acredito que missões é um departamento da igreja e não a vida de todo aquele que segue a Jesus Cristo, é melhor que eu reveja a minha teologia. Missões não é viajar, missões não é uma atividade, missões não é um ministério. Aliás, não deveria nem chamar-se missões, deveria chamar-se a missão de Jesus. E se eu, como pastor, compartimentalizo o ser missionário como algo destinado a pessoas especiais ou com uma vocação especial, etc. e tal, eu não entendi o que vem a ser o reino de Deus, nem compreendi a missão de Jesus. Isso é muito sério. Veja bem, o que eu estou dizendo é que o sofrimento que nós vemos na vida missionária, na maioria das vezes, tem a sua origem numa visão equivocada por parte de igrejas, pastores, líderes, juntas, concílios, conselhos, conchavos, políticas eclesiásticas, que por escolha tornam a missão um exercício administrativo, um exercício de finanças, um exercício de que o que sobra, depois de eu ter feito tudo, inclusive garantido o meu e o da minha família, se sobrar alguma coisa, é isso aí que vai para o missionário. E eu digo, por experiência própria, e por ter ouvido nesses 30 anos vários missionários sofridos, amedrontados, deprimidos,
digo que isso é um desrespeito, em primeiro lugar, para com o ser humano, em segundo lugar, para com o profissional, aquele que se capacitou. Você veja bem, missionários muitas vezes eles têm uma educação semelhante à de diplomatas. A revista Veja publicou anos atrás, eu não me lembro exatamente o ano, mas nesse artigo ela publicou que quem melhor representa o nosso país no exterior não são os diplomatas, são os missionários. Missionários que várias vezes têm que aprender vários idiomas, missionários que precisam conhecer de antropologia cultural, de psicologia, de relações internacionais, que gastam anos de suas vidas em instituições, em seminários, em universidades, porque valorizam o Senhor Jesus e a sua missão a ponto de amar os outros seres humanos, amar ao próximo como a si mesmo. E aí você entende, pastor, líder, cristão, o princípio que deve reger toda e qualquer ajuda missionária não é financeiro. Ele é bíblico. Ele está na pessoa do próprio Deus, que enviou o seu Filho a este mundo como missionário. Ele nos deu então, Deus, o melhor que havia, a única saída. E muitas vezes nós olhamos para os missionários e queremos colaborar com a missão, crendo que a missão é do missionário, né? Nos esquecemos de Mateus 25. O que é que Mateus 25 diz? Que aquilo que nós fazemos para com esses pequeninos, estamos, na verdade, fazendo para com Jesus. Ah, mas você não trataria Jesus dessa forma? Trataria? Trataria, meu irmão. Cada vez que você e eu, como pastores, maltratamos o missionário, não suprimos aquilo que o missionário precisa, como ser humano, em primeiro lugar, nós estamos negando pão a Jesus. Nós estamos, inclusive, negando o nome de Jesus. Por que isso é tão sério? Por que o Filho de Deus, Jesus, em sua missão, como está escrito lá em Lucas 8, por que Jesus, quando saiu em missões, ele recebeu o sustento de mulheres, um grupo de mulheres? A Bíblia diz que esse grupo de mulheres colaborava com os seus bens. A Bíblia fala que Paulo recebia oferta por parte das igrejas que fundou. A Bíblia fala que muitas vezes Paulo, sem querer ser pesado demais, resolveu também fazer algo, trabalhar em alguma outra ocupação. E aí, sabe o que é que a gente faz? A gente usa esse trabalhar de Paulo como argumento, me permita a expressão, sem vergonha, para abandonar missionários. Porque a gente tem coragem, eu e você como pastores, de olhar para o missionário e dizer: você não trabalha, você é só missionário, é fácil para você. Querido, nesses 30 anos, eu tenho percebido muitas outras coisas. E tenho percebido que a grande maioria dos cristãos, inclusive pastores e líderes como eu e você, a grande maioria não duraria 3 meses numa situação igual a que muitos missionários estão. E ainda temos coragem de dizer: você não trabalha, você vai trabalhar e faça isso ou faça aquilo. É claro que existem abusos, é claro que existe gente aproveitadora, missionário, me permita a expressão mais uma vez, sem vergonha, mas a gente comprometida com o reino que sofre, e sofre porque o nível de compromisso não é igual. Então veja que coisa contraditória. Nós, eu e você, pastores, que representamos a igreja, queremos que o missionário viva pela fé, porque ser missionário é viver pela fé, mas nós não temos fé para dar a ele o sustento digno
e necessário que ele ou ela ou aquela família missionária precisam. 2 pesos, 2 medidas. Eu vou repetir. Nós queremos que os missionários vivam pela fé, enquanto nós, eu falo para mim e para você mesmo, queremos que eles vivam pela fé enquanto nós não temos fé para sustentá-los, para crer que Deus vai honrar o nosso compromisso de dizer: meu irmão, se a minha família tem, a sua vai ter. Meu irmão, se eu tenho sonhos, você tem direito a ter sonhos. Meu irmão, se você está indo para aquele país e lá existe a chance de você oferecer a seus filhos uma boa educação, eu quero participar disso, porque eu também quero dar a meus filhos uma boa educação. Se a gente não pensa dessa forma, o reino de Deus não está em nós. E não sou eu que digo isso, é a palavra de Deus, você sabe. Você sabe muito bem disso, está lá em 1 João. O amor de Deus não está em nós. Isso é muito sério. Como é que nós estamos tratando os missionários? O que é igual a dizer como é que nós estamos tratando o Filho de Deus? E isso não se aplica só aos missionários. Isso se aplica a cada um dos membros das nossas igrejas. Eu me lembro quando eu era pastor no Brasil, e para mim era inadmissível um membro da minha igreja estar desempregado sem que eu não fizesse coisa alguma a respeito do assunto. Nós iniciamos um banco de contatos, um banco de empregos, nós orávamos pelas pessoas após os cultos e tivemos a alegria de ver muita gente arrumando emprego, muita gente trabalhando, e eu não tenho vergonha. E também isso aqui não é tocar trombeta, nem orgulho pessoal, mas eu não tenho vergonha de dizer que muitos, na igreja da qual eu fui pastor, a Catedral da Reconciliação, eu ajudei do próprio bolso. Queriam fazer cursos, precisavam de ajuda, precisavam de dinheiro, vigilantes que estavam precisando de imóveis, gente que precisava de algum auxílio. Então, isso eu não fiz para ser melhor do que ninguém. Mas a ideia de evangelho que nós tínhamos lá era para todo mundo. Não era coisa exclusiva, era para todos. Nunca tive agendas preferenciais. Nunca preferi grupos abastados, grupos com características financeiras elevadas, vamos dizer assim. Nossa atenção era a mesma para com todos, sempre foi e sempre será. Porque nós valorizamos como Jesus valoriza. Jesus morreu por cada um de nós sem questionar, sem fazer acepção de pessoas. Portanto, se eu, como pastor e como líder, não tenho cuidado de outros pastores, dos membros da minha igreja, de missionários, já que estou falando do assunto, não está em mim o reino de Deus. E se o reino de Deus não está em mim, que autoridade tenho eu para falar desse reino? O que é que eu estou anunciando para as pessoas? Eu quero dirigir essa palavra a você, pastor, porque eu creio que nesse movimento, nós temos um movimento de missões que é multicentenário. E é hora de acabar com isso. Não com o movimento, mas acabar com o sofrimento. Se a sua igreja é pequena e você diz: eu não tenho condições de ajudar de tal forma, ajude proporcionalmente. Ora, eu vou usar o exemplo da minha filha mais velha, e desde que ela começou a receber seu dinheirinho, quando ela tinha ainda 15, 16 anos, metade do que ela recebia destina-se a uma família missionária. Até hoje, em cada estágio, em cada emprego que ela conseguiu, ela nunca deixou de colaborar. Deixou de ter várias coisas que ela mesma desejava. Mas ela enxergou aquelas pessoas como Jesus um dia enxergou a ela mesma. Então, não se trata de ser melhor ou pior. Trata-se de crer ou não crer. Se você não crê, peça a Deus fé. Que Deus lhe dê fé. Se você crê, peça a Deus forças para obedecer, para ir adiante, para fazer algo de bom nesse mundo. Seria muito mais honesto você olhar para um missionário quando ele viesse lhe pedir ajuda, quando ele viesse lhe pedir um sustento digno,
proporcional à igreja da qual ele faz parte, à denominação da qual ele faz parte, seria muito mais honesto você olhar para o missionário e dizer: olha, eu sinto muito, nós não vamos ajudar você, porque aqui na igreja nós não cremos que a Bíblia é a palavra de Deus autoritativa. Ou seja, nós cremos apenas o que nós queremos crer. Nós fazemos apenas aquilo que a gente acha por bem fazer. Nós só seguimos os textos bíblicos que nós gostamos. E o que nós não gostamos, nós chamamos de difícil interpretação. E nós não levamos adiante. Seria muito mais honesto você dizer ao missionário: procure outra igreja que creia nessas coisas. Porque aqui nós só cremos em parte da palavra de Deus. Nós só cremos em meio Jesus. R$3 de Jesus. É só o que a gente crê. Não se trata de prosperidade, não se trata de nada disso, mas é honesto, porque muitas vezes essas pessoas se lançam em aventuras missionárias acreditando em promessas vazias de pastores como eu e você, de líderes, e mais tarde estão em depressão, mais tarde estão em sofrimento. Antigamente, a gente até mandava chamar de volta, cuidava deles, mas hoje, nessa era de consumismo evangélico, consumismo gospel, a gente psicologiza e diz: fulano, aquele pastor, aquela pastora está mal, coitado, né? Então o que é que a gente faz? Para de ajudar ele, vamos ajudar lá na África, né? Porque o pessoal se reúne embaixo de uma árvore. Coitados, né? A gente faz essas coisas porque a gente não conhece a cultura africana, né? A gente não sabe como é a coisa da África. Eles vão continuar se reunindo embaixo de árvores. Eles vão continuar se juntando naquelas festas que parecem tão pobres, tão coitadas, porque não é pobreza, é parte da cultura, é parte do que eles fazem. Há uma parte que é pobreza mesmo. Mas eu queria que você entendesse e ouça isso de um missionário. A África é o continente mais evangelizado do mundo. Por que ela permanece pobre? Não é por questões de evangelho, é por questões culturais e questões sociológicas, que, aliás, a igreja tem falhado em atender, mas isso é assunto para um outro vídeo. Eu queria que você pensasse com carinho hoje sobre os missionários. Eu queria que você abrisse a sua geladeira hoje, agradecesse a Deus pela comida que você tem e pedisse a Deus a fé e a coragem para você também fazer com que missionários que estão em lugares distantes e sozinhos possam ter o mesmo que você tem, porque foi isso que Jesus fez um dia por você. Pastor, líder, chega de hipocrisia, não é? Todo mundo pode ajudar de alguma forma. Quantas instituições vão fechar? Quantas igrejas vão deixar as pessoas na rua e trancar as portas? Quantos missionários vão voltar para casa deprimidos e doentes, tristes, sem coragem? E o pior, quantos jovens vão desistir de anunciar o evangelho no mundo porque não existe na igreja esperança de que venha haver sustento adequado e ofertas suficientes para que eles possam viver uma vida digna e assim produzir? Qualquer firma que se preze, qualquer empresa que se preze, qualquer instituição secular que se preze, faz para um trabalhador qualificado mundos e fundos. Eu sei disso, eu trabalhei para o governo sueco vários anos. E não adianta nem enumerar aqui a quantidade de benefícios que isso me trazia. E se eu for comparar com o que quantas vezes eu fui abandonado por várias igrejas, várias denominações, é até injusto, porque se você chama governo, o mundo de as trevas ou sei lá o quê, mas usando a sua linguagem, as trevas fazem mais e melhor pelos seus trabalhadores do que a igreja. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Quando as pessoas que não conhecem a Deus valorizam o ser humano, o evangelho, o seu trabalho, mais do que a própria igreja, onde é que está o erro? Precisamos rever a nossa teologia. Precisamos rever como pensamos e como agimos com relação ao missionário. Essa não é uma palavra para puxar sardinha para o missionário.
Claro que o missionário tem suas responsabilidades. Se você é missionário, me escute. Se você tem uma outra profissão, corra e vá exercer sua profissão. Mais cedo ou mais tarde, a sua igreja provavelmente vai decepcionar você. Se você começou um curso universitário e não terminou para dedicar-se a missões, pare, volte, vá terminar seu curso. Se você tem alguma chance de, trabalhando com suas próprias mãos, poder dar à sua família condições, umas férias, uma viagem, uma educação melhor, pare e vá fazer isso. Porque você não tem ideia ainda, querido, se é que não já passou por isso, da humilhação que é você ouvir da sua própria igreja, dos conselhos, gente dizendo, olha ali, estou trabalhando para mandar missionário para hotel. Olha ali, estou trabalhando para missionário ter férias. Olha ali, estou trabalhando para missionário colocar os filhos nesse ou naquele colégio. Ah, queridos, isso dói bastante. Mas isso aí não representa o que Deus pensa sobre a tua vida. Mas enquanto há tempo, corra, fuja de gente irresponsável. Há pastores como eu e outros colegas que passaram por isso. E quando eu falo dos pastores, eu estou me incluindo também. Nem sempre em minha vida eu fui fiel para com os missionários. E por isso eu tenho autoridade para falar do assunto, porque reconheci também a minha parcela de falha para com o reino de Deus, para com a pessoa de Jesus Cristo. Por isso eu digo a você, missionário, agora, corra, não perca seu tempo. Se você tem alguma habilidade, se você tem algum conhecimento, vá instrumentalizar isso aí. Porque a igreja, ela sabia como fazer, ela está desaprendendo como fazer e mais tarde, provavelmente ela não vai ter interesse nenhum de fazer essas coisas por você. Então isso é um aviso para você, missionário. E para você, pastor, fica este desafio e essa palavra, que não é diferente do que Deus fala. Ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a você mesmo. E trazendo para o contexto de tudo que nós conversamos, ame a Deus sobre todas as coisas e ao missionário como você ama a si mesmo. Você tem coragem? Jesus teve. Você tem coragem? O missionário teve. Se você tem coragem, você teria fé? Se você tem a fé, você teria obediência? Se você não tem nenhuma dessas coisas, mas tem o amor, é o melhor início. Porque sem amor, nada dessas coisas vai fazer diferença. Nada desses auxílios, nada, tudo vai virar cobrança. Tudo vai virar motivo de discórdia. Tudo vai virar motivo de desconfiança, do apontar o dedo. Pastor, por favor, seja honesto. Vamos eu e você, hoje, pedir perdão a Deus por não termos amado o Filho dele a ponto de ajudarmos aos missionários a terem uma vida decente, a terem uma vida que represente o nosso amor. Não se trata daquela história de, eu sou filho do rei, tenho que viver como filho do rei. Não. Mas se é enviado em amor, é a vida dele que tem que transbordar desse amor. Nós estamos enviando um representante daquilo que nós somos, daquilo que Deus é. Que representação é essa? Se uma menina adolescente faz mais pelos missionários do que eu e você, tem alguma coisa errada, pastor. Tem alguma coisa errada. Vamos ser honestos, vamos pedir perdão a Deus. Não estou elevando missionários à categoria de seres especiais, pelo contrário. Eu estou nivelando as coisas. Eu estou descendo a mim, que sou pastor, a eu e você, dessa categoriazinha inexistente de ser especial, de clero, para enxergarmos que somos iguais a todo mundo. Se o missionário, se eu como pastor tenho, e o missionário não tem, minha teologia está errada. Se eu como pastor posso, desejo, sonho, mas o missionário não pode, nem deseja, nem sonha, não está em mim o reino de Deus. Se eu, como pastor, como líder, como igreja,
creio que o missionário tem que viver pela fé e eu não tenho fé para crer que Deus vai me dar o suficiente para prover para aquelas vidas missionárias, não está em mim o reino de Deus. Venha, Senhor, o teu reino. Seja feita a tua vontade, porque tem hora que a vontade da gente não presta para nada. Lembre-se dos missionários. Essa é a minha palavra. Eu espero que você pense nisso. Espero que você peça a Deus não só o dinheiro, porque não é a questão financeira, mas o amor, o cuidado, o carinho, que são a marca, que é a marca do cristão. O que é que diz em João 13,35? É pelo adesivo que o mundo vai entender que o Filho de Deus veio ao mundo? Não, não é. É pela música? Não, não é. É pelo palavreado da nossa igreja que o mundo vai entender? Não, não é. É pelo logotipo, é pelo evento, é pelo fluir, é pelo poder, é pelo cair no espírito, é pelo falar em línguas? Não, não é. João 3,35 diz, o mundo vai entender, compreender, é pelo amor, é quando amarmos uns aos outros, como ele nos amou. É essa aí que é a marca do cristão. Se vale para mim e para você, que somos pastores, mas não vale para o missionário, então não vale nada. Deus o abençoe, que Deus traga convicção aos nossos corações, o meu e o seu, e que nós possamos, a partir de já, fazer diferença nesse mundo para Jesus e abençoar os nossos missionários como se não houvesse amanhã. Tchau para vocês. Agora eu vou cuidar do meu dia.